Fala, fiel. É hora de vestir a camisa e sentir o peso da notícia que vem sacudindo o Parque São Jorge. O que era apenas um rumor agora se concretizou de forma chocante. Um ídolo da nação corintiana pediu para deixar o timão. Isso mesmo, a Fiel está em polvorosa, e não é para menos. A saída de um jogador que se tornou símbolo de garra e determinação pode ter consequências drásticas para o nosso amado Corinthians. A paixão e a revolta estão no ar, e precisamos discutir tudo isso. O que aconteceu foi um verdadeiro choque, um rasgo na alma de cada corintiano. O craque que já fez história, que levantou taças e encantou a torcida com jogadas memoráveis, decidiu que o seu ciclo no clube chegou ao fim. O motivo? Ele busca novos desafios em sua carreira, algo que, para muitos, soa como uma traição. Não é fácil ouvir isso, principalmente quando olhamos para o que ele representou dentro de campo e fora dele. É aquela sensação de traição, uma facada no coração da Fiel que sempre apoiou e vibrou por ele em todos os momentos. Para a torcida, a saída de um ídolo traz uma série de questões angustiantes. O que será do nosso Corinthians sem ele? Como a diretoria vai lidar com essa situação? Afinal, ele não é apenas um jogador, mas uma referência, um líder que inspirou tantos companheiros de elenco quanto os torcedores nas arquibancadas. Nos últimos anos, ele foi sinônimo de identificação, de superação e, acima de tudo, de vitória. A fiel torcida sempre foi conhecida por sua paixão incondicional. E agora, esse amor se transforma em desconfiança e preocupação. O que virá a seguir? Será que a diretoria está preparada para a possível debandada de outros jogadores, ou até mesmo da comissão técnica? O clima no CT já mudou, e o que era uma rotina de trabalho agora se transforma em um terreno fértil para boatos e especulações. O futuro se torna incerto, e a pressão aumenta. Além disso, a saída do ídolo pode influenciar diretamente o desempenho do time nas competições em andamento. O Corinthians luta pelo título e, sem dúvidas, a presença desse jogador era um trunfo. Ele trazia não apenas habilidade e experiência, mas também a capacidade de motivar seus colegas. Sem ele, a equipe pode perder a confiança e a sinergia que tanto caracterizavam seu jogo. Por outro lado, é importante ressaltar que o Corinthians é um gigante e tem um histórico de superação. A história nos mostra que sempre que um ídolo parte, novos talentos surgem. Porém, será que a base está pronta para assumir essa responsabilidade? Os jovens jogadores conseguirão preencher essa lacuna? É uma pressão imensa, e a torcida precisa entender que a transição não será simples. No meio de todo esse drama, a fiel torcida se pergunta: quem será o novo ídolo? O que essa saída significa para a nova era do Corinthians? Os próximos dias prometem ser de muita especulação, e a ansiedade só aumenta. Uma coisa é certa, as redes sociais vão pegar fogo, a mídia vai amplificar cada movimento, e as opiniões vão se dividir entre os que apoiam a decisão do jogador e os que sentem seu peso na camisa alvinegra. À medida que nos aprofundamos nesse tema, precisamos considerar as possíveis alternativas que o Corinthians pode explorar para mitigar essa perda. A diretoria vai precisar ser rápida e eficiente, pois a janela de transferências está se aproximando. O que está em jogo é muito mais do que pontos em campo. É a identidade do clube, a fidelidade de sua torcida e a construção de um futuro promissor. E você, torcedor, como se sente em relação a essa situação? Vamos juntos discutir nos comentários o que você espera do Timão nesse novo capítulo. O lado tático. Como a saída do craque pode afetar a formação do Timão agora, fiel? Vamos afundar fundo na questão tática e analisar como a saída do nosso ídolo pode impactar a formação do Corinthians dentro das 4 linhas. A verdade é que, com a ausência de um jogador desse calibre, as estratégias do treinador precisam ser revistas, e isso pode mexer com a estrutura do time. Ele era peça-chave no esquema tático, alguém em quem o técnico confiava para puxar contra-ataques, organizar jogadas e, principalmente, fazer gol. Visualiza só. A maneira como o Corinthians jogava era moldada em parte por suas características. Ele tinha aquela habilidade única de driblar, a visão de jogo que permitia passes milimétricos, e claro, um faro de gol que colocava a torcida em pé. Sem ele, o treinador terá que repensar toda a dinâmica da equipe.
Isso significa que os jogadores que ocupam as posições ao redor dele precisarão se adaptar rapidamente. E aqui começa o desafio. Uma possibilidade é a alteração do esquema tático. O treinador pode optar por um 4-4-2 mais compacto, buscando reforçar o meio de campo, ou um 4-3-3 mais ofensivo, apostando em jogadores que possam se destacar na ponta. No entanto, essa mudança requer tempo, algo que o Corinthians pode não ter se quiser continuar competindo em alto nível. A pressão é grande, e as alternativas precisam ser testadas e aprovadas rapidamente. Além disso, especialistas têm apontado que a saída de um jogador dessa importância pode levar a uma reavaliação do estilo de jogo. Um comentarista famoso destacou que, sem a presença desse ídolo, o Corinthians pode perder a fluidez necessária para criar jogadas perigosas. Essa visão só reforça a urgência de uma adaptação tática eficaz. Outro ponto que devemos considerar é o impacto emocional disso tudo. A saída do ídolo pode reverberar dentro do vestiário, afetando não apenas os jogadores que jogam ao lado dele, mas todo o elenco. A confiança é fundamental em um time de futebol, e se os jogadores sentirem que estão perdendo sua referência, isso pode refletir em campo. Como será o entrosamento da equipe após essa mudança brusca? É uma incógnita que gera apreensão. As alternativas que surgem podem ser intrigantes. O Corinthians já tem jovens talentos na base que podem ser promovidos, mas será que estão prontos para assumir essa responsabilidade agora? Eles vão sentir o peso da torcida, a pressão por resultados e a comparação inevitável com o ídolo que se foi. A torcida, por outro lado, pode ser fundamental nesse processo, apoiando os novos talentos e mostrando que a paixão pelo Corinthians continua, independentemente de quem esteja vestindo a camisa. E a parte tática não se limita apenas ao campo. A comissão técnica também terá que trabalhar intensamente para ajustar treinos e estratégias. A forma como o time se comporta em campo precisa ser repensada, e isso pode levar tempo. O técnico pode ter que implementar novas jogadas ensaiadas, explorar diferentes formações e até testar novas contratações que possam chegar para preencher essa lacuna. Além disso, a transição não acontece do dia para a noite. O Corinthians precisa estar preparado para um período de adaptação, onde a equipe pode oscilar entre altos e baixos até encontrar uma nova identidade. Isso pode significar perder pontos importantes em competições, algo que a Fiel não deseja. O amor e a paixão pela camisa continuam, mas todos sabemos que o futebol é feito de resultados. E você, torcedor, como você vê as mudanças táticas que o time pode enfrentar? Acredita que a base pode surpreender e fazer a diferença? Qual seria a sua formação ideal para o Timão nesse momento? Deixe seus comentários e vamos juntos debater sobre o futuro do nosso amado Corinthians. Mercado da bola. O que a saída do ídolo significa para as contratações do Corinthians enquanto a Fiel se recupera da notícia da saída do ídolo? Um novo capítulo se abre. O mercado da bola. A janela de transferências está prestes a se abrir, e o Corinthians precisa agir rapidamente para preencher essa lacuna deixada por um jogador que era mais que um craque. Ele era a alma do time, e agora que ele não está mais, a diretoria precisa correr contra o tempo para encontrar um substituto à altura. A pressão é imensa, e as especulações sobre possíveis contratações começam a brotar como erva daninha. A primeira grande pergunta que todos se fazem é: quem pode vir para o Timão? O mercado está cheio de alternativas, mas será que a diretoria está pronta para explorar as melhores opções? É fundamental que o Corinthians traga jogadores que não apenas tenham qualidade técnica, mas que também entendam o peso da camisa, que sintam a responsabilidade de vestir o manto sagrado e saibam lidar com a pressão da Fiel. Um nome que tem sido cogitado é o de um jovem talento que brilha em um clube menor, mas que possui um potencial imenso. Ele pode ser a peça que falta para o Corinthians se reerguer e voltar a brigar por títulos. Além disso, há também a possibilidade de buscar jogadores que já têm experiência em grandes clubes, mas que não estão em seus melhores momentos. Jogadores que, com a motivação certa, podem voltar a mostrar seu valor e se tornarem ídolos da Fiel. Outra linha de raciocínio que se destaca é a possibilidade de buscar talentos em outros clubes, principalmente aqueles que não estão em destaque, mas que têm potencial para brilhar no Corinthians.
A diretoria pode tentar negociar por jogadores que se encaixem no perfil que a equipe precisa, jovens promissores, com garra e vontade de se destacar. É hora de olhar para as divisões de base e também para o mercado internacional, pois o mundo do futebol é repleto de oportunidades. Por outro lado, a saída do ídolo pode gerar um efeito colateral. Outros clubes podem querer aproveitar a situação para fazer propostas atraentes por outros jogadores do elenco. O que parecia um time unido e forte agora pode se transformar em um alvo fácil para investidas de times rivais. Como a diretoria vai lidar com isso? É um momento delicado e que requer estratégia para evitar que a equipe seja desmantelada em meio a essa turbulência. Além disso, a questão financeira também vem à tona. O Corinthians precisa avaliar sua situação econômica antes de fazer grandes investimentos no mercado. Se a venda do ídolo gerar uma quantia significativa, isso pode abrir portas para contratações mais robustas. Contudo, é preciso cautela. Investir em jogadores apenas para substituir um ídolo pode não dar certo, e a torcida sente essa pressão. É aqui que entra o papel da torcida, fiel. A união e apoio da fiel em momentos como esse são primordiais. É a hora de mostrar que estamos juntos, apoiando a diretoria nas decisões que serão tomadas. O amor pelo Corinthians precisa ser mais forte do que qualquer desânimo causado pela saída do ídolo. Juntos, podemos criar uma atmosfera positiva, incentivando novos talentos e mostrando que a paixão nunca acaba, independentemente de quem vista a camisa. E qual a sua opinião, torcedor? Quem você acha que deveria ser a prioridade nas contratações? Quais posições precisam ser reforçadas para que o Corinthians possa continuar a brigar pelos títulos? Vamos debater nos comentários, pois a sua voz é fundamental nesse momento decisivo para o nosso timão. A história do ídolo, recordações e legados deixados pelo jogador no clube agora, fiel. Vamos dar um passo atrás e relembrar a trajetória brilhante do ídolo que está deixando o Corinthians. É hora de celebrar a história, as conquistas e os momentos que fizeram dele uma lenda no Parque São Jorge. Cada drible, cada gol, cada emoção vivida ao lado da fiel torcida é um legado que ficará eternamente gravado em nossas memórias. Desde o dia em que ele vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez, a história começou a ser escrita. Ele não apenas se destacou, mas se tornou um verdadeiro símbolo de perseverança e garra. Lembro-me de momentos em que ele conseguiu levar o time nas costas, arrancando vitórias em jogos difíceis. Sua celebração ao fazer gol se tornou um ritual sagrado nas arquibancadas, e a fiel sempre respondia com gritos de alegria e emoção. Ele não apenas jogava, mas encantava a todos com sua habilidade e paixão pelo jogo. Um dos legados mais importantes que ele deixa é a forma como se relacionou com a torcida. O ídolo sempre foi carinhoso, reconhecendo o apoio que recebia e retribuindo em campo com entregas memoráveis. Cada vez que ele levantava as mãos para a torcida, era uma conexão mágica, uma sinergia que transcendia o futebol. Esse tipo de vínculo é raro e precioso, e ele soube cultivá-lo com maestria durante sua trajetória no Corinthians. E não podemos esquecer das histórias que a fiel guarda com carinho. Muitos torcedores têm lembranças marcantes desse ídolo. Um deles, o seu João, que sempre vai ao estádio com seu filho, conta que o gol de falta que ele fez na final de um campeonato foi um dos momentos mais emocionantes de suas vidas. Eu abracei meu filho e chorei de alegria. Ele é um verdadeiro guerreiro, disse seu João, com os olhos brilhando. Essas histórias são apenas algumas das muitas que refletem a importância desse ídolo na vida dos corintianos. Além disso, é importante destacar as conquistas que ele trouxe para o clube. Os títulos, as comemorações e as emoções vividas em cada conquista são marcantes na história do Corinthians. Ele foi parte fundamental de uma equipe que brindou a fiel com momentos de alegria e orgulho, e isso nunca poderá ser apagado. Ele ajudou a construir uma era de vitórias, e seu nome estará eternamente associado aos momentos mais gloriosos do timão. Contudo, um ídolo não é feito apenas de conquistas. O legado que ele deixa também está nas lições que ensinou aos mais jovens, tanto dentro quanto fora de campo. Sua determinação, ética de trabalho e a forma como enfrentou desafios são exemplos que ficarão na memória dos jogadores que vêm pela frente. Ele mostrou que ser corintiano é muito mais que vestir a camisa, é ter um coração valente, pronto para lutar até o fim.
Agora, ao olhar para o futuro, cabe à nova geração se inspirar nessa história e continuar escrevendo os próximos capítulos do Corinthians. A Fiel sempre estará lá, cobrando e apoiando, mas, acima de tudo, relembrando a importância desse ídolo que deixa um legado duradouro. O Corinthians é maior que qualquer jogador, mas a história de cada um deles é uma parte vital da nossa essência. E você, torcedor, quais são as suas melhores lembranças desse ídolo? Qual foi o gol que mais te emocionou? Vamos compartilhar essas recordações nos comentários e manter viva a chama dessa história incrível que ele ajudou a escrever no nosso amado Corinthians. O futuro do Timão, perspectivas e reações da Fiel diante da turbulência. Por fim, Fiel, é hora de encarar o futuro. A saída do ídolo deixa um vazio enorme, mas também abre um leque de possibilidades. O que vem pela frente para o Corinthians? Como o time vai reagir a essa turbulência? É um momento de incerteza, mas também de esperança, e a torcida precisa estar unida mais do que nunca. A primeira questão que surge é: quem será o novo protagonista na história do Corinthians? O time sempre se reinventou, e essa reestruturação pode ser a oportunidade de novos talentos brilharem. A base do clube está repleta de jovens jogadores com potencial, e o momento pode ser ideal para dar a eles a chance de mostrar seu valor. Pode ser que o futuro traga uma nova estrela, alguém que possa ocupar o espaço deixado pelo ídolo e conquistar o coração da Fiel. Entretanto, não podemos esquecer que a transição pode ser difícil. O Corinthians está passando por um período de adaptação, e o início da temporada pode ser complicado. O time precisa encontrar um novo equilíbrio e uma nova identidade, e isso pode levar algum tempo. A pressão da torcida é intensa, e todos nós sabemos que os resultados são o que realmente importam no final do dia. A diretoria tem um papel crucial nesse momento. Precisamos de líderes que entendam a importância dessa mudança e que estejam dispostos a fazer o que for necessário para manter o Corinthians no caminho certo. O planejamento deve ser estratégico, e cada contratação deve ser pensada com cuidado, buscando sempre a qualidade e o compromisso com a camisa alvinegra. E a fiel torcida? O papel de cada um de nós é fundamental nesse processo. A união da torcida é o que faz a diferença. Precisamos apoiar os novos jogadores, incentivar a comissão técnica e manter a chama da paixão acesa. O Corinthians é um clube gigante, e a nossa força está na nossa união. Cada grito nas arquibancadas, cada mensagem de apoio nas redes sociais conta. Agora, refletindo sobre tudo o que discutimos até aqui, como a saída do ídolo impactou suas expectativas para o time? Você se sente esperançoso ou apreensivo com as mudanças que estão por vir? A saída dele gerou um misto de emoções, e é normal que a Fiel esteja dividida entre a saudade e a expectativa por novos ares. Precisamos lembrar que, apesar da dor da despedida, a história do Corinthians é feita de superações e conquistas. Por fim, a saída do ídolo nos ensina que a vida no futebol é feita de ciclos. Assim como ele partiu, novos ídolos surgirão, e a história do Corinthians continuará a ser escrita. Precisamos olhar para frente com otimismo e confiança, prontos para abraçar o que está por vir. Afinal, ser corintiano é acreditar na superação, é encontrar força onde parece não haver. E você, Fiel, como vê o futuro do Timão? Quais mudanças você gostaria de ver na equipe? Vamos juntos construir esse diálogo e manter viva a esperança de um Corinthians forte, unido e vitorioso. Deixe seus comentários, e mais uma vez, muito obrigado por fazer parte dessa jornada emocionante.